Eu trouxe uma apresentação inicial que pode parecer um pouco confusa, né? Viemos falar de dia social e eu estou mostrando uma agenda de simplificação tributária. Mas a recomendação do secretário Rachid é de que sempre que a gente abordar um tema como é o E-Social, um projeto dessa envergadura, que a gente tente mostrar em que contexto ele está inserido. Então, essa agenda ela foi construída pelo Ministério da Fazenda já há algum tempo, buscando atender alguns anseios da sociedade. Se eu conseguir lidar com esse negócio aqui, fica mais fácil. Tá. Então, algumas demandas da sociedade que a gente sabe, a gente conhece, todos vocês vivenciam, que é a busca pela simplificação, a busca por redução de custos, por redução das redundâncias, né, na busca da padronização de procedimentos, né, evitarmos esse processo de estarmos prestando a mesma informação diversas vezes, isso gerando custos e tempos para as nossas organizações. Então, ouvindo esses anseios da sociedade e levando em conta um outro aspecto que eu gostaria de trazer, eu sei que o tempo é curto, mas acho que vale a pena a gente fazer uma abordagem rápida, que é uma outra preocupação da administração tributária do Brasil, tá? Em relação ao ambiente de negócios do nosso país. Tá? Nós temos um contexto que todos nós conhecemos, de uma legislação extremamente complexa, né? Ampla, complexa, e que gera muitas obrigações e uma complexidade grande mesmo nesse sistema. Então, isso resulta neste mapa. Este mapa é o relatório do InBusiness, feito pelo Banco Mundial. O Banco Mundial faz esse estudo anualmente em 190 países. Ele compara a regulação do ambiente de negócios desses 190 países e faz essa fotografia anualmente. Esse relatório é publicado sempre em outubro. No Brasil, são medidas a burocratização do processo, digamos, de uma forma mais popular, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro, são as duas maiores economias do país. E compara com o restante do mundo. São 10 áreas temáticas que o Banco Mundial mede. Né? E essa medição ela vai desde a abertura de empresas, registro de propriedade de um imóvel, alvará de construção, obtenção de crédito, pagamento de impostos, comércio internacional. São 10 áreas temáticas que envolvem um empreendimento. Né? O quanto custa, o quanto demora para um empreendedor realizar uma dessas atividades em cada um dos países. E a nossa fotografia vem sendo muito ruim. A fotografia do país, Brasil, não é condizente com o potencial econômico, com a pujança da nossa economia. E vejam que nós estamos, no último relatório publicado ano passado, que é o que vale para esse ano, na posição 125 de 190 países comparados. Então, é necessário que muitas medidas sejam adotadas, né, no sentido de melhorar esse ambiente de negócios. Esse trabalho vem sendo feito pela nossa equipe, junto com a Secretaria de Governo da Presidência da República, um programa bem mais simples, envolve o Ministério da Indústria e Comércio, envolve uma série de outros órgãos. Estamos estudando, conversando, principalmente com contadores, né, nos eixos Rio-São Paulo, com a equipe do InBusiness lá em Washington, para entendermos onde é que estão os gargalos e tentarmos orientar esses órgãos que têm esse processo, que têm a governança desses processos, que eles possam ir ativando medidas que simplifiquem. Então, com base nesses dois aspectos, né, ou seja, os anseios da sociedade que nós conhecemos, as dificuldades que o nosso empreendedor tem para cumprir toda a legislação exigida, e a fotografia do país, a imagem do país perante o resto do mundo, nos levam a criar essa agenda de simplificação tributária. Só para ficar bem claro, eu sei que a imagem é pequena e talvez vocês não consigam enxergar com clareza, depois a gente vai distribuir essa apresentação, pode ser explorado um pouco melhor. Mas a nossa posição, nós estamos na metade do caminho que nós deveríamos para estar na economia considerada de primeiro mundo, com economia desburocratizada. Estamos com 56% da distância até a fronteira. No sentido de melhorar esse ambiente,
de facilitar a vida do empreendedor, para que ele consiga cumprir o que a legislação exige. Foi criado um portfólio de projetos. Muitos desses projetos já vinham em curso, já vêm andando há mais tempo, mas nós agrupamos isso tudo numa agenda de simplificação para fazermos um acompanhamento direto do gabinete do secretário, dia a dia, com as equipes que estão desenvolvendo cada um desses projetos. E foi aí que eu acabei me envolvendo no E-Social, porque ele faz parte dessa agenda, e acabei agora, no final do processo, assumindo uma parte da coordenação desse trabalho. O que esses processos visam? Todos eles. Eu vou falar bem rapidamente sobre eles, porque o assunto hoje é E-Social, REINF, a gente não vai ficar com muita abordagem. É só para mostrar esse contexto mais amplo. Tá? Todos eles visam simplificar e aperfeiçoar esse processo de integração tributária. Que a informação prestada pelo contribuinte seja de uma forma mais simples e mais objetiva. Aumentar a eficiência da administração tributária de forma que a gente possa encaminhar ou orientar os nossos esforços em atividades que deem mais retorno para a sociedade. Ficarmos administrando menos burocracia e mais atividade fim dos órgãos que fazem esse processo. E buscarmos, por fim, a redução de custos, de tempos, né? Isso vai melhorar o ambiente de negócio. O primeiro projeto que eu trago, o Dr. Bernardo já focou muito bem aqui, que é o Rede Simples. Tá? O Rede Simples é uma construção coletiva envolvendo a nossa instituição Receita Federal e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria e Comércio, são os dois grandes líderes desse processo. É um processo que já vem de longo prazo. Eu creio que os contadores aqui todos já conhecem, como já foi dito aqui no Paraná, todo o sistema já está integrado ao Rede Sim, então certamente é chover no molhado explicar muita coisa. Mas o Rede Sim, ele busca trabalhar em todas as etapas do processo de uma abertura, de uma regularização de um empreendimento, né? Ele vai integrando esses processos a partir, cumprindo o que determina a lei complementar que o instituiu, né? Que é uma entrada única de dados, desregulamentando muitas das burocracias que anteriormente nós tínhamos nesse processo. Então, essa base nacional de empresas, né, de uso compartilhado é uma única base para todos os órgãos que interagem nesse processo. Um balcão único para entrega de documentos. Enfim, bom, as informações acho que vocês conhecem melhor do que eu, não vale a pena a gente perder muito tempo aqui. Esse aqui é um pequeno fluxo também que mostra o andamento do processo. O que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui nesse momento em relação à Rede Sim é esse quadro aqui. Esse quadro é uma fotografia muito clara do que o Rede Sim é capaz de fazer. Isso aqui é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em 2016, naquele relatório do InBusiness, se media para uma empresa de médio porte, de baixo risco, né, se media 101 dias para abrir uma empresa em São Paulo. Depois da implantação do Rede Sim e das medidas normativas que foram implementadas a partir desse estudo que foi feito, se reduziu para 5 dias. Estamos agora trabalhando para 3 dias, será o prazo que o município de São Paulo pretende entregar uma licença para um empreendimento de baixo risco. Então, esse é o trabalho do Rede Sim. E isso vem sendo feito no país inteiro. Essa aqui é apenas uma das fotografias, que é o que o Dom está medindo para o próximo relatório. Um outro projeto dentro dessa agenda de simplificação é o Sinter. O Sinter é um projeto muito grande, ele está realmente só iniciando, ele vai envolver muito a sociedade nesse processo, e ele vai trazer uma segurança jurídica muito grande para as relações envolvendo propriedades, tá? Propriedades territoriais. Então, ele interliga e integra todos os cartórios, né, serviços cartoriais de notas, de títulos, registros de imóveis. Isso ao sistema financeiro certamente vai ser algo muito bem-vindo, né, porque vai ser uma garantia com muito mais solidez, porque esse imóvel vai passar a ter a rastreabilidade, você vai ter um número único, uma matrícula única para o país inteiro, em qualquer local você vai identificar todos os eventos, todas as situações que aquele imóvel esteja submetido. Então, esse cadastro está sendo começado, esse processo, é um trabalho longo esse projeto, mas a gente vai conseguir construir
assim como o E-Social, estamos implantando, o Sinter também tem um longo caminho pela frente. Só como notícia, né, Simples Nacional, foi criado o Repositório Nacional. Como todos sabem, o Simples é uma sistemática que envolve estados, municípios e União nesse processo de arrecadação. E esse Repositório Nacional facilita a vida dos entes públicos, né, das administrações tributárias, estados, municípios e União, todos passam a se utilizar de um único repositório. Isso agiliza, padroniza e dá um ganho muito efetivo para a administração desses tributos. O ITR também, a gestão integrada do ITR, é um tributo federal, mas com administração partilhada com os municípios, né? A própria fiscalização está sendo partilhada com os municípios, e esse portal que foi construído, está sendo construído, ele visa agilizar todo esse processo também, para que o contribuinte que necessite de demandas em relação a esse tributo tenha bem mais agilidade, um processo bem mais rápido. Aqui também um outro mega projeto. Esse aqui, na verdade, é um programa do comércio internacional, no portal único do comércio exterior, portal Siscomex. Siscomex, eu acho que todos sabem, né, é uma mecânica que trata das transações do comércio internacional já há um longo tempo. Nós temos ele já veio, essa é a terceira evolução do portal Siscomex, só que agora realmente é uma grande revolução. Agora o Siscomex é um portal único, em todos os órgãos intervenientes atuam dentro desse mesmo portal, todas as transações são feitas dentro do mesmo ambiente, e um sistema de um fluxo permanente, ou seja, agiliza muito. Eu tenho um quadro, esse quadro aqui, que é muito ilustrativo. Vejam, por exemplo, que no primeiro ano de implantação do portal único, dos novos processos de importação, novo processo de exportação, o de exportação já está plenamente implantado. A importação a gente está em curso, né? Estamos implantando gradualmente alguns módulos, porque ele depende de muitos órgãos intervenientes e cada um deles precisa se integrar a esta nova base. Mas são reduções significativas em tempos, né? Nós reduzimos 31% na importação e 36% para exportação, somente com a nova mecânica, sem mudança de legislação, nenhuma mudança significativa de legislação. Então, esses projetos que integram o programa do Portal Único do Comércio Exterior vai trazer certamente um grande ganho para os nossos empreendedores que atuam nesse contexto do comércio internacional. Ele tem dentro do seu escopo alguns outros projetos, além do novo processo de importação e o novo processo de exportação, são 11 projetos, mas um que vale a pena citar é esse do pagamento centralizado. Vocês vejam, talvez, quem opera comércio internacional sabe de como isso funciona, mas para quem não opera, vejam a dificuldade que a gente tem como administração tributária em alguns momentos e como algumas medidas podem impactar muito significativamente. Hoje, uma operação, uma importação, o importador, quando traz a mercadoria, ele faz um desembaraço junto à Receita Federal, pagando os tributos federais. Depois dessa mercadoria dele estar desembaraçada, ele precisa regularizar a situação com o tributo estadual, com o ICMS. E essa regularização com o ICMS não é feita no mesmo canal, ou não era feita no mesmo canal do Siscomex. Ele precisava necessariamente se dirigir a uma repartição da Fazenda Estadual, fazer o cálculo, porque cada estado tem uma situação diferente, e a partir disso ele teria condições de regularizar, quitar os tributos devidos e aí conseguir retirar a mercadoria do recinto alfandegado. Com esse pagamento centralizado, esse processo vem para dentro do próprio fluxo normal da importação. E isso nos dará ganho médio de 2 dias de permanência da carga num recinto alfandegado. Então, veja que isso, 2 dias para cargas, grandes cargas, são valores e tempos e custos significativos para o empreendedor. Esse é um projeto que está andando, temos 9 estados com pilotos, né, sendo desenvolvido, adaptando legislação, sistemas internos para que a gente consiga ter essa integração. O operador econômico autorizado é um outro projeto também vinculado ao Portal Único do Comércio Exterior. Na verdade, a adesão do Brasil é um grande
projeto internacional, né, que visa criar facilidades e agilidade para os empreendedores que se utilizam com frequência do sistema de importação e exportação e que têm todo um histórico, né, de boa conduta nesse processo. Então, esses grandes operadores, essas grandes organizações recebem um certificado, né, e a partir disso o fluxo deles é muito mais célere, muito mais rápido, muito menos custoso. Para vocês terem uma ideia, um operador desse, nós temos 150 empresas hoje no Brasil já nesse contexto do operador econômico autorizado. Uma mercadoria que chega por conta desta estrutura, ela pode já ser desembaraçada em alto mar. Quando ela chega no recinto, no porto, a mercadoria já está desembaraçada, ela vai direto, só passa por uma revisão rápida da equipe, se for preciso, e já é entregue para o importador. Isso é redução de custos, né, e é ganho de competitividade para a nossa indústria nacional, para o nosso empreendedor nacional que está importando e industrializando, trabalhando com essa mercadoria. E, por fim, já chegando no E-Social, que é o nosso objetivo, eu falo um pouquinho de SPED. Né? Eu sei que, como muitos, a grande maioria, são profissional da contabilidade, já conhece, né, pelo menos alguns módulos do SPED, mas é importante ficar muito claro que o sistema público de escrituração digital que nós temos no Brasil é algo único no mundo. Isso é case de sucesso em qualquer fórum em que nós participamos. Né? É muito difícil para outras administrações tributárias entenderem como se conseguiu construir esse processo no país, aqui no Brasil. Porque isso aqui realmente é construção coletiva. Não há como se implantar um projeto dessa magnitude se não houver envolvimento dos órgãos, das entidades, né, e do contribuinte fazendo a sua parte. O SPED temos 10 anos da implantação dele, nasceu lá com a nota fiscal eletrônica, e viemos trazendo, são 7 documentos fiscais hoje que já estão implantados e 5 escriturações. Ou o contrário, né? É o contrário. São 7 escriturações e 5 documentos fiscais. Esses módulos do SPED, né, cada um deles vem substituindo um emaranhado de documentos, emaranhado de livros, né? Eu acho que todos aqui conhecem o imposto de renda, como era apurado anteriormente, o IPI, como ele era apurado, né, com livro de apuração, livro de registro de entradas e de saídas, né? Tudo isso foi substituído por escriturações digitais. A escrituração do PIS/COFINS também está dentro desse processo. A escrituração da e-financeira, hoje, com todo o sistema bancário, também traz, através da escrituração digital, para dentro do ambiente do SPED, essas informações. O FATCA, que esses acordos internacionais, CRS e outro acordo internacional, que trazem muitas informações para essa base do SPED. E nós chegamos nesse sistema público, fechando ele agora, fechando esse sistema todo, estamos implantando o E-Social e a REINF. Nós, Receita Federal, entendemos que, nesse momento, a partir da implantação e consolidação dessas duas escriturações, a gente consolida o sistema SPED. Aí, a partir daí, e o E-Social nos traz, depois os colegas que vão falar, o Salustiano e o Kruger, vão ter a oportunidade de falar disso, da modernização que o E-Social é, inclusive em relação a esses módulos, que já são muito modernos. Eles vão nos propiciar uma revitalização do próprio SPED. Certamente nós vamos avançar na modernização do SPED, nesses módulos que já estão implantados, facilitando, né, esse processo todo logo ali à frente. Mas hoje nós estamos fechando o processo, todo o circuito do Sistema Público de Escrituração Digital. Tem 2 projetos no âmbito do SPED, que talvez vocês estejam já acompanhando, mas vale a pena a gente destacar aqui, porque eles fazem parte desta agenda de simplificação e estão muito ligados ao próprio E-Social, ao SPED em si. Esse SPED simplificação, nós chamamos de SPED simplificação porque ele visa substituir as declarações estaduais pertinentes ao ICMS. Trazer esses dados, essas informações para dentro da escrituração EFD, IPI e ICMS. Essa escrituração, quando nasceu, originalmente, ela tinha esse objetivo, né?
as dificuldades de adesão de cada um dos estados por conta das legislações complexas, de sistemas que não se interligavam, foi sendo postergado esse processo. Esse processo agora está sendo encadeado com o objetivo de trazer os estados, os 27 estados do Distrito Federal para dentro do SPED, reduzindo significativamente custos e tempos para os nossos empreendedores, para os nossos contribuintes. Tá? Hoje, se nós pegarmos todo o Brasil, o que os estados exigem, é um emaranhado de declarações, que cada um, por suas particularidades de legislação ou de contexto da economia, exigem dos contribuintes, desde a GIA estadual, o próprio Sintegra, que em alguns lugares ainda é exigido, que torna impraticável uma padronização fora do ambiente do SPED. O que nós fizemos? Nós, junto com esses estados que estão fazendo pilotos, né? Nós temos 9 estados agora. São Alagoas, Amapá, Goiás, Minas, aqui no Paraná, e São Paulo. Aqui o Dr. Mauro é nosso parceiro de longa data nesse processo de construção do SPED de simplificação. E o objetivo aqui é que primeiro foi feito um mapeamento. Está sendo visto em cada estado o que a legislação estadual exige, o que o fisco estadual precisa realmente de informação e que ainda não esteja contemplada na escrituração federal, para que essa escrituração venha a ser adequada e atenda ao que cada um dos estados precisa, né? Esse trabalho já foi feito, né? Foi feito todo um processo de mapeamento, e agora se trabalha na adequação da escrituração e o estado fazendo, por sua vez, o seu trabalho de adequar os seus sistemas internos e a sua legislação interna a esta nova forma de captar o dado, né? A partir daqui é que ele vai poder consolidar o tributo devido para o seu estado. Esse trabalho, inclusive, vai ser aperfeiçoado. O objetivo futuro dele, deixa eu ver se está na tela anterior. O futuro desse projeto é nós chegarmos na própria escrituração fiscal digital pré-preenchida, mais ou menos nos moldes da declaração do imposto de renda da pessoa física. Porque com base nos documentos fiscais, a gente tem condições de refazer todas as transações que os estabelecimentos tiveram e é possível se entregar ao contribuinte uma escrituração já pré-preenchida, para que ele faça a validação e os eventuais ajustes que o sistema não tenha enxergado. Então, esse é o objetivo de nós chegarmos lá no final, na fase 2 do SPED de simplificação. E o outro projeto no âmbito de SPED é o Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, que vem sendo implantado gradualmente no país, né? Criando um padrão nacional de documento fiscal. Para isso foi desenvolvido, e a Receita Federal liderou esse processo na construção do ambiente nacional, do repositório e no emissor público, né, para os documentos fiscais. Esse objetivo é para que os municípios possam se utilizar desses ambientes que são públicos, né, já estão disponíveis, todos eles, para que eles se utilizem e não haja necessidade de um investimento de grande monta por conta de cada um dos municípios. Aqui a gente tem uma situação que eu sei que muitos são empresários e devem ter vivenciado, e chegou muito para nós durante a construção desse projeto, é que nós temos, cada município tem uma legislação, tem um padrão de documento fiscal, tem uma forma de atuar em relação a serviços, né? Então, tu pega um empreendedor que vai desenvolver uma atividade de serviços em 50 municípios, ele precisa necessariamente hoje atuar nesses 50 municípios, estudar a legislação, buscar lá a atualização para emissão de documentos fiscais, fazer todo um trabalho presencialmente em cada um desses locais. O objetivo do Nota Fiscal de Serviços é criarmos um grande padrão, ou seja, que a regra geral seja uma só para todos os municípios, e aí, claro, com eventuais particularidades, o ente federativo tem capacidade de regular, é lógico que ele vai criar essa regra, mas o padrão nacional seria instituído dentro desse ambiente da Nota Fiscal de Serviço. E aí estão sendo construídos agora, ao longo desse ano, uma série de funcionalidades também para que os municípios possam usar essa informação, não só emitir a nota, mas a partir daí ele possa se utilizar aí com suas ferramentas para a sua gestão, né, do tributo municipal. E finalmente nós chegamos no eixo social.
O E-Social, então, dentro desse contexto, né, faz parte desse grande esforço, né, do Estado brasileiro no sentido de oferecer soluções que reduzam tempo, reduzam custos e agilizem o processo de prestação de contas, né, do cidadão, do contribuinte para com os órgãos de controle. Então, o E-Social é o coroamento desse processo todo. Eu não vou falar muito de E-Social, porque nós temos 2 especialistas aqui que vão certamente trazer muita contribuição e vão poder esclarecer pontos com muito mais conhecimento do que eu em relação ao projeto em si. Eu só venho salientar alguns aspectos relevantes que o E-Social... Eu até vou tirar isso aqui. Só vou pegar, porque senão eu fico olhando para trás, acabo me perdendo aqui e não fica interessante. O E-Social, ele visa garantir os direitos dos trabalhadores. Tá? Por quê? Porque essa informação ela vai estar, a partir de agora, dos vínculos trabalhistas, elas vão estar num único repositório, com informações validadas, todos os órgãos que atuam nesse contexto vão poder acessar essa informação ao mesmo tempo. Ou seja, não há necessidade do trabalhador ficar fazendo comprovações de vínculos, de tempos, de contribuições a partir do ambiente do E-Social. Então, a partir que as informações migram para esse ambiente, ele passa a ter garantia de que seus direitos estarão lá consolidados e disponíveis para todos os órgãos que precisam ter acesso a essa informação. Ele simplifica sobremaneira as obrigações acessórias, né, dos 5 órgãos que integram esse projeto, e a gente vai poder depois falar um pouquinho melhor sobre essa simplificação, né, o que isso significa, é algo muito grande mesmo. Ele elimina redundâncias de informações, porque há de se compreender que nessas 15 informações que serão substituídas pelo E-Social, se repetem muitas, né, os órgãos pedem a mesma informação para em diversas declarações e documentos. E aprimorar a qualidade das informações. Esse aqui talvez seja o grande ganho que a gente passa a ter no E-Social para a administração tributária, porque a informação, quando ela entrar no ambiente, que ela for validada, e a gente vai ver isso depois, ela já passou por um processo de checagem, ou seja, já foi lá e verificou que realmente todas as etapas anteriores foram cumpridas, que aquela informação é condizente com o enquadramento da empresa, com a atividade econômica. Então, essas validações dão garantia que o dado que está na base do E-Social é um dado já consolidado de qualidade que pode ser usado, sim, pela administração tributária. Eu trago uns números que isso aqui, normalmente, os colegas que apresentam o E-Social de uma forma técnica não abordam. E isso aqui é interessante para mostrar a grandeza desse projeto e o quanto ele vale a pena todo o esforço que nós vamos fazer para implantá-lo, né? Nós tivemos um estudo recente do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, foi no ano passado, eles publicaram em agosto do ano passado o relatório desse trabalho, em que eles identificaram que com fraudes tributárias o país, ou a Previdência, perde em torno de 56 bilhões por ano. E aí essas fraudes foram identificadas, mapeadas, e nós identificamos que uma grande parte destas fraudes hoje cometidas serão impossíveis de serem praticadas depois da implantação do E-Social. O E-Social vai minimizar muito, óbvio que algumas situações não serão atendidas, mas em grande parte essas fraudes previdenciárias serão suprimidas desse contexto aí do custo da Previdência no Brasil. Eu não estou dizendo que é 56 bilhões efetivamente, esse número a gente não tem. Nós estamos trabalhando junto ao Tribunal de Contas para que nós consigamos separar, identificar cada uma dessas fraudes e ponderar quais delas serão impactadas. Mas será muito significativo em relação a esse montante. Em relação àquela pesquisa do InBusiness que eu mostrei inicialmente, só a implantação do E-Social já reduz em 350 horas o tempo para prestar informações ou pagar tributos, né? A gente ouve a todo tempo na imprensa de que no Brasil se precisa 2.000 horas para pagar impostos, né? Eram 2.600, baixou para 2.150, agora 1.958 na medição do relatório do InBusiness.
Nós temos muitos questionamentos em relação a isso, inclusive a esse número, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com a FENACOM e com o SESCOM de São Paulo e Rio, fazendo medições pontuais em relação aos casos para que a gente demonstre que o número não é bem esse. Mas mesmo o número real a gente sabe que não é bom, está longe daquilo que seja o ideal para o país. Mas em relação ao relatório do InBusiness, só a implantação do e-social já reduz em 350 horas esse tempo medido pela pesquisa. Esse dado, intimações para pagamentos de contribuição previdenciária, quem é da contabilidade sabe o que eu estou falando, é quando nós temos discrepâncias entre o que foi declarado na GFIP e o que foi recolhido em GPS. Nessa informação, as duas informações não batem, dá uma diferença, o sistema emite uma intimação para o contribuinte para que ele pague a diferença ou justifique. É isso, né? E isso nós tivemos em 2017, 580 milhões de GFIPs, né, com intimação de pagamento. Né. Isso é um trabalho que gera um trabalho grande para os profissionais da contabilidade, para quem trabalha nesse contexto, porque ele precisa fazer essa checagem e demonstrar o valor efetivamente devido ou recolher a diferença quando é o caso. Né. Isso aqui envolvia 30 bilhões de reais em diferenças, né, nesse período. Autos de infração em 2016, e aqui estamos só pegando autos de infração da Receita Federal em relação a diferenças entre folha de pagamento e o que foi declarado em GFIP. Nós tivemos 2 bilhões de reais cobrados em multas de contribuintes por conta de diferenças nesse processo. Isso aqui não vai ser mais possível acontecer, não vai ser mais necessária essa ação da Receita Federal nesse processo, porque o próprio sistema faz a checagem e já te demonstra se existe ou não discrepância nesses dados. Então, isso resolve. Aperfeiçoamento da arrecadação espontânea, se espera que a gente tenha essa arrecadação, não que aumente a carga tributária de ninguém, mas que ela seja mais efetiva espontaneamente, que não necessite desses processos de cobrança, seja através de IPs, ou seja através de autos de infração ou de fiscalização. A compensação cruzada é um processo que ainda está, foi aprovado recentemente a lei no Congresso Nacional, mas ainda falta alguma regulamentação. E o E-Social vai permitir que a empresa que tenha créditos previdenciários, créditos de demais tributos, PIS, COFINS, que é o mais usual, né, principalmente os exportadores, que ele possa se utilizar desse crédito e compensar com a contribuição previdenciária. Isso não era possível antes, nem tecnicamente, porque não tínhamos sistema para isso, e nem legalmente, porque não tínhamos legislação que desse suporte. Né. Tecnicamente, o E-Social resolve, já estamos com toda a estruturação tecnológica que dá suporte a isso pronta para implantar, e juridicamente a lei, o projeto de lei 8456 já foi convertido em lei e está sendo já implantado em breve. Isso dará 12 bilhões por ano de direito à compensação de créditos que estão represados para o contribuinte, que ele possa se utilizar e compensar com a contribuição previdenciária. Só para fechar, então, aqui, senhores, só para mostrar, nesse processo de implantação do E-Social, nós estamos hoje, entre maio e junho, né, fechando a primeira etapa e entrando a segunda etapa de implantação, onde nós vamos ter todos os demais empregadores do país, né, entrando na nova plataforma do E-Social. A primeira etapa nós estamos fechando agora. Hoje, amanhã, fecha a primeira folha, né, prazo da primeira folha de pagamento no ambiente do E-Social. Nós estamos com 96% de adesão dos 13.114 contribuintes obrigados na primeira fase. Desses aí, nós temos em torno de 1.400 que são aqui do Paraná. Né? 96% desses contribuintes já estão no ambiente do E-Social, conseguindo utilizar com êxito toda a ferramenta. Então, esperamos que isso se replique agora quando entrar todos os demais contribuintes, pessoa jurídica do Brasil. Já me disseram que meu tempo acabou, então eu vou encerrar com os senhores só chamando a atenção para algo que tenho certeza que o Dr. Kruger depois vai abordar com mais ênfase, né, que é em relação ao que o E-Social substitui de fato. Né.
E isso, aqui são 12, na verdade nós temos 15 obrigações que serão substituídas, mas essas são as mais importantes. Todas elas, quem trabalha com elas sabe o quanto elas são trabalhosas, difíceis, né, complicadas de se prestar essas informações, e elas serão gradualmente substituídas. Cada órgão que detém a gestão desse processo vai estar estabelecendo um cronograma e vai aos poucos dispensando cada uma delas. A primeira delas é a GFIP, né, para que esse primeiro grupo, já a partir de julho, já estará dispensada a GFIP, ela será, toda a informação é coletada do próprio E-Social, e pretendemos que a partir do ano que vem a DIRF também seja substituída pelo E-Social e REINF. E no final do processo, quando tudo estiver plenamente implantado, nós não teremos mais nenhuma dessas obrigações, né? E aí, como diz o Kruger, nós estaremos substituindo todas essas obrigações trabalhosas que hoje temos por praticamente nenhum esforço do contribuinte, né? Porque o E-Social, depois de implantado, os senhores que já conhecem, já internalizaram esse processo, sabem que a realização do evento pelo empregador no seu próprio sistema, que ele já faz hoje, ele vai continuar fazendo, depois que o sistema dele estiver adaptado ao E-Social, ele praticamente não tem mais esforço nenhum, né? Ele realiza o evento, fecha ele, transmite, e o sistema já validou no ambiente nacional do E-Social e nunca mais ele vai ouvir falar dessa série de obrigações que hoje ele está submetido. Muito bem, aqui estão meus contatos, eu já agradeço a atenção de todos e depois fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado.